Dias de Cinza, 1945 a 1949. 1. Um segredo vale o quanto valem aqueles dos quais temos de guardá-lo. Ao acordar, meu primeiro impulso foi contar sobre a existência do cemitério dos livros esquecidos ao meu melhor amigo. Tomás Aguilar era um amigo de escola que dedicava seu tempo livre e seu talento a inventar uns aparatos bastante engenhosos, mas de pouca aplicação, como o dardo aerostático e o pinhão dínamo. Ninguém melhor do que Tomás para dividir comigo aquele segredo. Sonhando acordado, eu imaginava meu amigo Tomás e eu, munidos de lanternas e bússola, prestes a desvendar os segredos daquela catacumba bibliográfica. Logo, lembrando-me da promessa, decidi que as circunstâncias aconselhavam o que, nos romances de intriga policial, denominava-se outro modus operandi. Ao meio-dia, abordei meu pai para questioná-lo sobre aquele livro e sobre Julian Carax, que no meu entusiasmo tinha imaginado célebres no mundo inteiro. Meu plano era juntar toda a sua obra e lê-la de cabo a rabo em mais ou menos uma semana. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que meu pai, livreiro com tradição e bom conhecedor dos catálogos editoriais, nunca tinha ouvido falar de A Sombra do Vento ou de Julian Carax. Intrigado, meu pai examinou a página com os dados da edição. Segundo se diz aqui, este exemplar faz parte de uma edição de 2.500 exemplares, impressa em Barcelona por Cabestany Editoriales, em dezembro de 1935. Você conhece a editora? Fechou há muitos anos, mas a edição original não é esta, mas outra, de novembro do mesmo ano, só que impressa em Paris. A editora é Galliano e Neuval. Não a conheço. Então o livro é uma tradução? Perguntei desconcertado. Não menciona que o seja, pelo que se vê aqui o texto é original. Um livro em espanhol, editado primeiro na França? Não será a primeira vez com os tempos que correm, acrescentou meu pai. Talvez Barceló possa ajudar-nos. Gustavo Barceló era o antigo amigo do meu pai, dono de uma lúgubre livraria na rua Fernando, que comandava a nata do Grêmio dos Livreiros de Sebo. Estava perpetuamente colado a um cachimbo apagado que soltava eflúvios de mercado persa e se descrevia a si mesmo como um último romântico. Barceló sustentava que na sua ascendência havia um parentesco distante com Lord Byron, embora ele fosse natural de Caldas de Montbui. Talvez com vontade de ressaltar esta conexão, Barceló vestia-se invariavelmente ao estilo de um dandy do século XIX, usando fular, sapatos de verniz branco e um monóculo sem grau, que, segundo as más línguas, não tirava nem na intimidade do toalete. Na realidade, o parentesco mais significativo era o de seu progenitor, um industrial que enriquecera por meios mais ou menos escusos em fins do século XIX. Segundo explicou meu pai, Gustavo Barceló era tecnicamente rico, e aquela livraria era mais paixão que negócio. Ele amava os livros sem reservas, e embora negasse categoricamente, se alguém entrasse na livraria e se apaixonasse por um exemplar cujo preço não pudesse custear, o rebaixava até onde fosse necessário, ou inclusive o presenteava, se considerasse que o comprador era um leitor com tradição e não uma mariposa amadora. Fora essas peculiaridades, Barceló possuía uma memória prodigiosa e um pedantismo que não desmerecia em porte ou sonoridade. Mas se havia alguém que sabia a respeito de livros raros, era ele. Naquela tarde, após fechar a loja, meu pai sugeriu que fôssemos até o café Els Quatre Gats, na rua Montsió, onde Barceló e seus comparsas mantinham uma tertúlia bibliófila sobre poetas malditos, línguas mortas e obras-primas abandonadas à mercê das traças. Els Quatre Gats ficava bem perto de casa e era de toda Barcelona um dos meus lugares preferidos. Ali se conheceram os meus pais em 32 e eu, em parte, atribuía meu ingresso na vida aos encantos daquele velho bar. Dragões de pedra vigiavam a fachada encravada num cruzamento de sombras, e seus lampiões a gás congelavam o tempo e as lembranças. Lá dentro, as pessoas se fundiam no eco de outras épocas. Contadores, sonhadores e aprendizes de gênio compartilhavam a mesa com o fantasma de Pablo Picasso, Isaac Albeniz, Frederico Garcia Lorca ou Salvador Dalí. Ali, qualquer pobre coitado podia sentir-se por alguns minutos uma figura histórica, pelo preço de um expresso. Ora, Sempere! Exclamou Barceló ao ver entrar meu pai. O filho pródigo, a que se deve esta honra?
A honra o senhor deve ao meu filho Daniel, que acaba de fazer uma descoberta. Pois venham sentar-se conosco, que esta efêmere precisa ser comemorada, exclamou Barceló. Efêmeride? Perguntei em voz baixa a meu pai. Barceló se exprime sempre com palavras esdrúxulas, respondeu meu pai cochichando. Não diga nada, que ele fica zangado. Os colegas de tertúlia abriram um lugar na roda e Barceló, que gostava de dar uma de interessante, insistiu em convidar-nos. Que idade o rapaz tem? Inquirou Barceló, me olhando de esguelha. Quase 11 anos, declarei. Barceló sorriu, como se secretamente caçoasse de mim. Ou seja, 10. Não coloque mais anos, energúmeno, que a vida já se encarregará disso. Vários dos colegas de tertúlia murmuraram sua concordância. Barceló fez sinais para um garçom que, pela aparência, estava à beira de ser declarado um monumento histórico, para que viesse anotar os pedidos. Um conhaque do bom para o meu amigo Sempere, e para o rebento, um lei morto, pois precisa crescer. Ah, e traga mais presunto, mas que não seja como de antes, hein? Pois para borracha já temos a Pirelli, rugiu o livreiro. O garçom assentiu e partiu, arrastando os pés e a alma. É o que eu digo, comentou o livreiro. Como pode haver trabalho se em nosso país as pessoas não se aposentam nem depois da morte? Veja o Cid, não há solução. Barceló saboreou seu cachimbo apagado, o olhar aquilino examinando com interesse o livro que eu trazia nas mãos. Apesar da sua fachada cômica e de tanto falatório, Barceló sabia cheirar uma boa presa como um lobo cheira sangue. Deixe ver, disse Barceló, fingindo desinteresse. Que me trazem vocês? Dirigi o olhar para meu pai. Ele assentiu. Sem mais preâmbulos, entreguei o livro a Barceló. O livreiro segurou-o com a mão experiente. Seus dedos de pianista rapidamente exploraram a textura, a consistência e o estado. Exibindo seu sorriso florentino, Barceló localizou a página de créditos e a inspecionou com intensidade policial pelo espaço de 1 minuto. Os demais o observavam em silêncio, como se esperassem um milagre ou uma licença para respirar de novo. Carax, interessante, murmurou com um tom impenetrável. Estendi de novo a mão para recuperar o livro. Barceló franziu o senho, mas o devolveu com um sorriso glacial. Onde encontrou, rapaz? É um segredo, retruquei, sabendo que meu pai devia estar sorrindo por dentro. Barceló franziu a testa e desviou o olhar para o meu pai. Amigo Sempere, por que ao senhor e por todo o apreço que lhe tenho, e em honra à ampla e profunda amizade que nos une como irmãos, vamos deixar em 200 pesetas e não se discute mais. Isso terá que negociar com meu filho, acrescentou meu pai, o livro é dele. Barceló me dirigiu um sorriso de lobo. Que me disse, rapazinho? 200 pesetas não está tão mal para uma primeira venda. Sempere, esse seu filho fará sucesso no ramo. Os colegas de tertúlia riram da piada. Barceló me olhou satisfeito, sacando sua carteira de pele de animal. Contou as 200 pesetas, que para aquela época era uma fortuna, e entregou-me. Eu me limitei a negar, em silêncio. Barceló franziu a testa. Olha que a cobiça é pecado mortal, hein? Acrescentou. Vamos, 300 pesetas e você abre uma caderneta de poupança, que já na sua idade é preciso pensar no futuro. Novamente neguei. Barceló lançou um olhar de ira para meu pai, através do monóculo. Não olhe para mim, disse meu pai. Estou aqui como acompanhante apenas. Barceló suspirou e observou-me devagar. Vamos ver, garoto, o que você quer? O que quero saber é quem é Juliano Carrax e onde posso encontrar outros livros que tenha escrito. Barceló riu baixinho e guardou de novo a carteira, reconsiderando o adversário. Puxa vida, um acadêmico. Sempere, que se dá de comer este menino? Brincou. O livreiro inclinou-se na minha direção em tom confidencial, e por um minuto pareceu-me perceber em seu olhar certo respeito que não tinha estado ali momentos antes. Faremos um trato, disse ele. Amanhã de tarde, domingo, você passa na biblioteca do Ateneu e pergunta por mim. E traz o seu livro para eu poder examiná-lo. E eu lhe conto o que sei a respeito de Julian Carrax. Quid pro quo? Quid pro quo? Latim, jovem. Não existem línguas mortas, mas cérebros letárgicos. Parafraseando, significa que há coisas que é um disparate misturar. Mas simpatizei com você. Vou lhe fazer um favor. Aquele homem destilava uma oratória capaz de aniquilar moscas em pleno voo. Mas suspeitei que se queria averiguar algo sobre Julian Carrax, era melhor que ficasse em bons termos com ele. Sorri-lhe beatificamente, mostrando meu prazer com os latinismos e com seu verbo fácil. Lembre-se, amanhã no Ateneu, sentenciou o livreiro. Mas traga o livro, ou não faremos acordo nenhum. Está bem.
A conversa se desvaneceu lentamente nos murmúrios dos demais colegas de tertúlia, derivando para a discussão de uns documentos encontrados nos sótãos de El Escorial, que sugeriam a possibilidade de Dom Miguel de Cervantes não ter sido, senão, o pseudônimo literário de uma peluda mulherona de Toledo. Barceló, ausente, não participou do debate bizantino e se limitou a observar-me pelo seu monóculo com um sorriso velado. Ou talvez olhasse apenas o livro que eu segurava nas mãos. 2, então. Naquele domingo, as nuvens fugiram do céu, e as ruas descansavam imersas numa lagoa de neblina ardente que fazia suar os termômetros das paredes. No meio da tarde, chegando já aos 30 graus, parti rumo à rua canuda para o encontro com Barceló no Ateneu, com meu livro debaixo do braço e uma faixa de suor na testa. O Ateneu era, e continua sendo, um dos diversos locais em Barcelona onde o século XIX ainda não recebeu a notícia de sua aposentadoria. A escadaria de pedra se erguia desde um pátio palaciano até uma rede fantasmagórica de galerias e salões de leitura, onde invenções como o telefone, a pressa ou o relógio de pulso pareciam anacronismos futuristas. O porteiro, ou talvez fosse apenas uma estátua uniformizada, só fez piscar quando cheguei. Subi ao primeiro andar, bendizendo as hélices de um ventilador que sussurrava entre leitores adormecidos, derretidos como cubinhos de gelo sobre livros e jornais. A silhueta de Dom Gustavo Barceló se recortava junto às portas de vidro de uma galeria que desembocava no jardim interno do edifício. Apesar da atmosfera quase tropical, o livreiro vestia as galas de seu habitual figurino, e seu monóculo brilhava na penumbra como uma moeda no fundo de um poço. Junto a ele, percebi uma figura enfronhada num vestido de algodão branco, que me pareceu um anjo esculpido em brumas. Ao eco dos meus passos, Barceló virou-se na minha direção e fez um gesto para que eu me aproximasse. Daniel? Perguntou o livreiro. Então, trouxe o livro? Assenti 2 vezes e aceitei a cadeira que Barceló colocou junto dele e da misteriosa acompanhante. Durante vários minutos, o livreiro se limitou a sorrir placidamente, alheio à minha presença. Aos poucos, abandonei a esperança de que me apresentasse a quem quer que fosse a dama de branco. Barceló se comportava como se ela nem estivesse ali, e nenhum de nós pudéssemos vê-la. Observei-a de esguelha, temeroso de encontrar o seu olhar, que continuava perdido em nenhum lugar. Seu rosto e seus braços vestiam uma pele pálida, quase translúcida. Tinha as feições finas, desenhadas a traço firme sobre uma cabeleira negra que brilhava como pedra úmida. Calculei que tivesse 20 anos no máximo, mas algo no seu porte, na maneira como sua alma parecia cair aos seus pés, como os galhos de um salgueiro, me fez pensar que não tinha idade. Parecia presa a esse estado de perpétua juventude, reservada aos manequins das vitrines de luxo. Estava tentando ouvir seus batimentos embaixo daquele pescoço de cisne, quando percebi que Barceló me observava fixamente. Então, vai me dizer onde encontrou esse livro? Perguntou. Gostaria, mas prometi ao meu pai guardar segredo, acrescentei. Estou vendo, Sempere seus mistérios, disse Barceló. Já imagino onde. Você teve muita sorte, jovem. A isso eu chamo de encontrar uma agulha num campo de açucenas. Posso vê-lo? Estendi-lhe o livro, e Barceló segurou-o nas mãos com infinita delicadeza. Você já leu, suponho. Sim, senhor. Que inveja. Sempre achei que o momento certo para ler Carax é quando ainda se tem o coração jovem e a mente limpa. Sabia que este foi o último romance que ele escreveu? Neguei em silêncio. Sabe quantos exemplares como este existem no mercado, Daniel? Milhares, suponho. Nenhum, precisou Barceló, exceto o seu. O resto foi queimado. Queimado? Barceló limitou-se a oferecer o seu sorriso hermético, virando as folhas do livro e acariciando o papel como se fosse uma seda única do universo. A dama de branco se virou lentamente. Seus lábios esboçaram um sorriso tímido, trêmulo. Seus olhos apalpavam o vazio, púpilas brancas como mármore. Engoli em seco. Ela era cega. Não conhece a minha sobrinha Clara, não é? Perguntou Barceló. Limitei a negar, incapaz de tirar os olhos daquela criatura com cutis de boneca de porcelana e olhos brancos, os olhos mais tristes que eu jamais tinha visto. De fato, a especialista em Julian Carax é Clara, por isso a trouxe, disse Barceló. Mais do que isso, pensando bem, acho que se me dão licença vou retirar-me até a outra sala para examinar este volume enquanto vocês falam de outras coisas, está bem? Olhei-o atônito.
O livreiro, pilantra e alheio às minhas reservas, limitou-se a dar umas palmadinhas nas minhas costas e saiu com o livro debaixo do braço. Você me impressiona, sabe? Disse a voz às minhas costas. Virei-me e descobri o delicado sorriso da sobrinha do livreiro, esboçado no vazio. Tinha voz de cristal, tão transparente e frágil, que parecia que suas palavras se partiriam se eu a interrompesse no meio da frase. Meu tio disse que lhe ofereceu uma boa soma pelo livro de Carrax, mas que você a recusou, acrescentou Clara. Ele passou a respeitá-lo. Qualquer um diria isso, suspirei. Observei que Clara balançava a cabeça ao sorrir e que seus dedos brincavam com um anel que parecia uma grinalda de safiras. Que idade você tem? Perguntou ela. Quase 11 anos, respondi. E a senhora? Clara riu ante a minha insolente inocência. Quase o dobro, mas também não é para chamar-me de senhora. A senhora parece mais jovem, observei, intuindo que aquilo podia ser uma boa saída para minha indiscrição. Vou confiar em você, então, porque não sei qual é a minha aparência, retrucou, sem abandonar o sorriso enigmático. Mas se pareço mais jovem, mais razão para que me trate de você. Como queira, senhorita Clara. Observei com cuidado as mãos abertas como asas sobre o colo, seu corpo frágil insinuando-se nas dobras do vestido, o contorno dos ombros, a extrema palidez de seu pescoço e os lábios fechados que gostaria de poder acariciar com as pontas dos dedos. Nunca antes tivera oportunidade de examinar uma mulher tão de perto e com tanta precisão, sem medo de me encontrar com o seu olhar. O que você está olhando? Perguntou Clara, não sem alguma malícia. Seu tio diz que a senhora é especialista em Julian Carrax? Improvisei, com a boca seca. Meu tio seria capaz de dizer qualquer coisa, desde que possa ficar alguns minutos a sós com um livro que o fascina, Clara acrescentou. Mas você deve estar se perguntando, como alguém que é cego pode ser especialista em livros, se não os pode ler? A verdade é que isso não me ocorreu. Para os quase 11 anos você não mente mal. Cuide-se, ou acabará como meu tio. Temendo cometer uma gafe pela enésima vez, limitei-me a permanecer sentado em silêncio, contemplando-a atônito. Venha, aproxime-se, disse ela. Sim? Aproxime-se, sem medo, não vou comê-lo. Levantei da cadeira e aproximei de onde Clara estava sentado. A sombrinha do livreiro levantou a mão direita, procurando-me com o tato. Sem saber ao certo como proceder, fiz outro tanto e ofereci-lhe a minha mão. Ela segurou com sua mão esquerda e ofereceu-me em silêncio a sua direita. Compreendi instintivamente o que ela me pedia e guiei-a até meu rosto. Seu tato era firme e delicado ao mesmo tempo. Seus dedos percorreram minhas bochechas e meus pômulos. Permaneci imóvel, quase sem me atrever a respirar, enquanto Clara lia minhas feições com as mãos. Enquanto fazia, sorria para si mesmo, e pude perceber que seus lábios se entrecerravam, como que murmurando em silêncio. Senti o roçar de suas mãos na testa, no cabelo e nas pálpebras. Estancou nos meus lábios, contornando-os em silêncio com o indicador e o anular. Seus dedos tinham cheiro de canela. Engoli em seco, notando que meu pulso se acelerava e agradecendo à divina providência que não houvesse testemunhas oculares para presenciar meu rubor, que teria bastado para acender um charuto a 1 palmo de distância. 3. Naquela tarde de brumas e de garoa, Clara Barceló roubou o meu coração, minha respiração e meu sono. Sob a proteção da luz enfeitiçada do Ateneu, suas mãos escreveram na minha pele uma maldição que haveria de me perseguir anos a fio. Enquanto eu a contemplava maravilhado, a sobrinha do livreiro me explicou a sua história e como tropeçara, também por acaso, nas páginas de Julian Carrax. O acidente se passara num povoado da Provença. Seu pai, advogado de prestígio vinculado ao gabinete do presidente Companys, tinha tido a clarividência de enviar sua filha e sua mulher para morar com sua irmã do outro lado da fronteira, no começo da Guerra Civil. Não faltou quem opinasse que aquilo era um exagero, que não ia acontecer nada em Barcelona e que na Espanha, berço e píncaro da civilização cristã, a barbárie era coisa de anarquistas e que estes, de bicicleta e remendos nas meias, não chegariam muito longe. Os povos jamais se olham no espelho, costumava dizer o pai de Clara, ainda mais com uma guerra entre as sobrancelhas. O advogado era um bom leitor de história e sabia que o futuro se lia nas ruas, nas lojas e nos quartéis, com maior clareza do que nos jornais da manhã. Durante meses escreveu-lhes todas as manhãs. De início, o fazia do escritório da rua de Puctacium, depois sem remetente e, ao fim, às escondidas de uma cela no castelo de Montjuic, onde, como tantos, ninguém o viu entrar e de onde nunca voltou a sair.
A mãe de Clara lia as cartas em voz alta, mal disfarçando o choro e saltando os parágrafos que sua filha intuía sem precisar lê-los. Mais tarde, à meia-noite, Clara convencia a prima Claudette de que lesse para ela de novo as cartas do seu pai na íntegra. Era assim que Clara lia, com olhos emprestados. Ninguém nunca viu derramar uma só lágrima, nem quando deixaram de receber a correspondência do advogado, nem quando as notícias da guerra fizeram supor o pior. Meu pai sabia desde o começo o que aconteceria, explicou Clara. Ficou do lado dos amigos porque achou que era a sua obrigação, matou a lealdade a pessoas que num determinado momento o traíram. Nunca confie em ninguém, Daniel, especialmente em relação às pessoas que você admira. Serão essas que irão desfechar os piores golpes. Clara pronunciava essas palavras com uma dureza que parecia forjada em anos de segredo e de sombra. Perdi-me no seu olhar de porcelana, olhos sem lágrimas ou enganos, ouvindo-a contar coisas que nessa época eu não entendia. Clara descrevia pessoas, cenários e objetos que nunca tinha visto com os próprios olhos, com uma precisão de mestre de escola flamenga. Seu idioma eram as texturas e os ecos, a cor das vozes, o ritmo dos passos. Explicou-me como, durante os anos de exílio na França, ela e a prima Claudette tinham compartilhado um tutor e professor particular, um cinquentão meio alcoolizado e com pretensões a literatos, que se gabava de recitar a Eneida de Virgílio em latim e sem sotaque, e a quem tinham apelidado de Monsieur Roquefort, pelo cheiro peculiar que exalava, apesar dos banhos romanos de água de colônia com que compunha sua pantagruélica figura. Monsieur Roquefort, apesar de suas notáveis peculiaridades, entre as quais se destacava uma firme e militante convicção de que o chouriço e, sobretudo, a morcela que Clara e sua mãe recebiam dos parentes da Espanha eram muito bons para a circulação e a gota, era homem de gostos refinados. Desde jovem, viajava a Paris uma vez por mês para enriquecer seu acervo cultural com as últimas novidades literárias, visitar museus e cochiçava-se passar uma noite de folga nos braços de uma ninfeta, a quem batizara de Madame Bovary, embora se chamasse Hortense, e tivesse uma certa propensão ao pelo facial. Em suas excursões culturais, Monsieur Roquefort costumava frequentar um sebo que ficava à frente da igreja de Notre-Dame, e foi ali que se deparou casualmente, numa tarde de 1929, com um romance de um autor desconhecido, um tal de Julian Carrax. Sempre aberto às novidades, Monsieur Roquefort adquiriu o livro, mais do que tudo porque o título lhe pareceu sugestivo e porque sempre tivera o hábito de ler algo mais leve na viagem de volta. O romance tinha por título A Casa Vermelha, e na contracapa aparecia uma imagem meio apagada do autor, talvez uma fotografia ou um esboço a carvão. Conforme dizia o texto bibliográfico, Julian Carrax era um jovem de 27 anos que tinha nascido com o século na cidade de Barcelona e agora residia em Paris. Escrevia em francês e trabalhava profissionalmente como pianista à noite num bordel. O texto da orelha, pomposo e antiquado, bem ao gosto da época, proclamava em prosa prussiana que aquela era uma primeira obra de valor deslumbrante, de um talento proteiforme e notável, promessa de futuro para as letras europeias sem similar no mundo dos vivos. Contudo, a sinopse referida a seguir dava a entender que a história continha elementos vagamente sinistros e em tom folhetinesco, o que aos olhos de Monsieur Roquefort sempre era um ponto a favor, porque depois dos clássicos, o que mais apreciava eram as intrigas de crime e alcova. A Casa Vermelha relatava a atormentada vida de um misterioso indivíduo que assaltava lojas de brinquedo e museus para roubar bonecos e marionetes, dos quais posteriormente arrancava os olhos e que levava para casa, um invernadouro fantasmagórico abandonado às margens do Sena. Ao irromper uma noite numa mansão suntuosa da Avenida Foix para dizimar a coleção privada de bonecos de um magnata enriquecido por meio de escusas artimanhas durante a Revolução Industrial, sua filha, uma moça da boa sociedade parisiense, muito lida e fina, se apaixona pelo ladrão. À medida que avançava no tortuoso romance, repleto de incidentes escabrosos e de episódios secretos, a heroína desvendava o mistério que levava o enigmático protagonista, que nunca revelava seu nome, a cegar os bonecos. Descobria um horrível segredo sobre o próprio pai e a sua coleção de bonecas de porcelana, e se afundava inevitavelmente num final de tragédia gótica sem limites. Monsieur Roquefort
que era um especialista em querelas literárias e que se orgulhava de possuir uma vasta coleção de cartas assinadas por todos os editores de Paris, recusando os volumes de verso e prosa que lhes enviava sem trégua, identificou a editora que publicara o romance como pouco importante, conhecida talvez pelos livros de culinária, costura e demais prendas do lar. O dono do sebo adiantou-lhe que o romance tinha sido publicado havia pouco tempo, que conseguiria somente 2 resenhas num jornal de província ao lado do obituário. Em poucas linhas, os críticos criticaram abertamente o livro e até tinham recomendado ao jovem Carax que não abandonasse o emprego de pianista, porque na literatura era evidente que não ia fazer sucesso. Monsieur Roquefort, cujo coração e bolso se abrandavam diante das causas perdidas, decidiu investir meio franco e comprou o tal livro de Carax, junto com uma edição maravilhosa de uma grande mestra, de quem se sentia herdeiro legítimo, Gustave Flambeau. O trem para Lyon ia lotado de gente até o teto, e Monsieur Roquefort não teve outro remédio senão dividir a cabine da segunda classe com 2 freiras, que logo que a estação de Austerlitz ficou para trás, não paravam de lhe lançar olhares recriminadores, cochichando em voz baixa. Ante semelhante escrutínio, o professor optou por resgatar aquele livro da pasta e mergulhar nas suas páginas. Qual não foi a sua surpresa, quando centenas de quilômetros mais adiante, descobriu que tinha se esquecido das freiras, do vai-vem do trem e da paisagem que se desenrolava como um mau sonho dos irmãos Lumière atrás das janelas do trem. Leu a noite toda, alheio ao ronco das religiosas e às fugazes estações na névoa. Ao virar a última página, quando despontava a madrugada, Monsieur Roquefort descobriu que tinha os olhos marejados de lágrimas e que seu coração estava envenenado de inveja e de assombro. Naquela mesma manhã, ligou para a editora em Paris solicitando informações sobre o tal Julian Carax. Após muita insistência, uma telefonista com um tom automático e disposição virulenta respondeu-lhe que Monsieur Carax não tinha endereço conhecido, de que todos os modos já não tinha acordos com a editora em questão e que a Casa Vermelha tinha vendido exatamente 77 exemplares desde o dia de sua publicação, presumivelmente adquiridos, na sua maioria, pelas moças de vida fácil e outros habitantes do local, onde o autor debulhava noturnos e polonesas por algumas moedas. O resto dos exemplares fora devolvido e transformado em pasta de papel para impressão de missais, multas e bilhetes de loteria. A mísera sorte do misterioso autor acabou conquistando a simpatia de Monsieur Roquefort. Durante os 10 anos que se seguiram, em cada uma de suas visitas a Paris, ele percorria sebos em busca de mais obras de Julian Carax. Nunca encontrou nenhuma. Quase ninguém tinha ouvido falar do autor, e os que sabiam de alguma coisa sabiam pouco. Havia quem afirmasse que ele publicara mais alguns livros, sempre em editoras de pouca importância e com tiragens irrisórias. Esses livros, se realmente existiam, eram impossíveis de serem encontrados. Um livreiro afirmou certa vez ter tido nas mãos um exemplar de um romance de Julian Carax chamado O Ladrão das Catedrais, mas isso já fora há tempos e ele já não estava tão certo assim. No final de 1935, recebeu a notícia de que um novo romance de Julian Carax, A Sombra do Vento, havia sido publicado por uma pequena editora de Paris. Escreveu para a editora para adquirir alguns exemplares. Nunca recebeu resposta. No ano seguinte, na primavera de 36, seu antigo amigo do sebo, localizado à margem sul do Sena, perguntou-se-lhe se ainda continuava interessado em Carax. Monsieur Roquefort afirmou que nunca tinha desistido. Era já uma teimosia. Se o mundo se empenhava em enterrar Carax no esquecimento, ele faria o contrário. Seu amigo explicou-lhe que semanas antes haviam circulado uns rumores sobre Carax. Parecia que finalmente sua sorte mudaria. Ele ia se casar com uma moça de boa posição e tinha publicado um novo romance depois de vários anos de silêncio, o qual, pela primeira vez, havia recebido uma resenha favorável em Le Monde. Mas exatamente quando parecia que os ventos mudariam de rumo, explicou o livreiro, Carax tinha se envolvido num duelo no cemitério de Père-Lachaise. As circunstâncias que envolveram este acontecimento não estavam claras. Tudo o que se sabia era que o duelo teve lugar na madrugada do dia em que Carax se casaria e que o noivo nunca apareceu na igreja.
Havia opiniões para todos os gostos. Uns consideravam que ele tinha morrido naquele duelo e que seu cadáver fora abandonado numa tumba anônima. Outros, mais otimistas, preferiam achar que Carrax tinha se metido em algum negócio escuso e que teria tido que abandonar a noiva no altar e fugir de Paris, voltando para Barcelona. A tumba sem nome nunca foi encontrada e pouco depois corria uma nova versão. Julian Carrax, mancomunado com a desgraça, havia morrido em sua cidade natal, na miséria mais absoluta. As moças do bordel onde ele tocava piano tinham feito uma vaquinha para pagar um enterro decente. Quando chegou a ordem de pagamento, o cadáver já havia sido enterrado numa fossa comum, junto com corpos de mendigos e indigentes que apareciam boiando no porto ou que morriam de frio nas escadas do metrô. Embora fosse apenas para ser do contra, Monsieur Roquefort não se esqueceu de Carrax. 11 anos após a descoberta de A Casa Vermelha, decidiu que emprestaria o romance a 2 alunas suas, com a esperança de que talvez aquele livro estranho as animasse a adquirir o hábito da leitura. Clara e Claudette eram nessa época 2 meninas de 15 anos com as veias explodindo de hormônios e o mundo piscando o olho para elas das janelas da sala de aula. Apesar dos esforços do seu tutor, até o momento tinham demonstrado ser imunes ao encanto dos clássicos, às fábulas de Esopo ou ao verso imortal de Dante Alighieri. Monsieur Roquefort, temendo que seu contrato fosse rescindido caso a mãe de Clara descobrisse que suas atividades docentes estavam formando 2 analfabetas com a cabeça nas nuvens, optou-lhe por emprestar-lhes o romance de Carrax, sob o pretexto de que era uma história de amor, daquelas que faziam chorar copiosamente, o que era somente uma meia-verdade. Nunca uma história me seduziu e me envolveu tanto como aquela que narrava o livro, explicou Clara. Até então, para mim, as leituras eram uma obrigação, uma espécie de multa a pagar a professores e tutores, sem se saber muito bem para quê. Eu não conhecia o prazer de ler, de explorar portas que se abrem na nossa alma, de abandonar-se à imaginação, à beleza e ao mistério da ficção e da linguagem. Tudo isso para mim começou com aquele livro. Você já beijou uma menina alguma vez, Daniel? Meu cérebro perturbou-se e a saliva transformou-se em serragem. Bem, você ainda é muito jovem, mas é essa mesma sensação, essa chama da primeira vez que nós não esquecemos. Este é um mundo de sombras, Daniel, e a magia é um bem escasso. Aquele livro me ensinou que ler poderia me fazer viver mais e mais intensamente, que poderia devolver-me a visão que eu tinha perdido. Só por isso aquele livro, que não interessava a ninguém, mudou a minha vida. A essa altura eu já estava reduzido a um bobo completo, à mercê daquela criatura cujas palavras e encantos não tinha jeito nem vontade de resistir. Desejei que ela nunca parasse de falar, que a sua voz me envolvesse para sempre e que seu tio não voltasse nunca mais para quebrar aquele estante que pertencia apenas a mim. Durante anos procurei outros livros de Julian Carrax, continuou Clara. Perguntava em bibliotecas, livrarias, escolas, sempre em vão. Ninguém tinha ouvido falar dele ou dos seus livros, eu não conseguia entender. Mais adiante chegou aos ouvidos de Monsieur Roquefort uma estranha história sobre um indivíduo que se dedicava a percorrer livrarias e bibliotecas em busca de livros de Julian Carrax, e quando os encontrava, os comprava, ou roubava, ou os conseguia de qualquer maneira. Ato seguinte, ou os queimava. Ninguém sabia quem era, nem por que o fazia. Um mistério a mais para se somar ao próprio enigma de Carrax. Com o tempo, minha mãe decidiu que queria voltar à Espanha. Estava doente, e seu lar e seu mundo sempre foram Barcelona. Secretamente, eu alimentava a esperança de poder descobrir mais alguma coisa sobre Carrax aqui, já que no fim das contas, Barcelona era onde ele havia nascido e desaparecido para sempre no início da guerra. Encontrei apenas pistas falsas, e isso contando com a ajuda do meu tio. Com minha mãe, na sua busca particular, outras coisas aconteceram. A Barcelona que encontrou em torno de si já não era aquela que tinha deixado. Encontrou uma cidade de trevas, onde meu pai já não vivia, mas que continuava enfeitiçada por sua lembrança e sua memória em cada canto. Como se não bastasse toda aquela desolação, empenhou-se em contratar um sujeito para que averiguasse o que exatamente tinha ocorrido com meu pai. Após meses de busca, tudo que o investigador conseguiu recuperar foi um relógio de pulso quebrado e o nome do homem que o havia assassinado nos fossos do castelo de Montjuic. Chamava-se Fumeiro, Javier Fumeiro. Disseram-nos que este indivíduo, e não apenas ele, tinha começado como pistoleiro contratado da FAI e que havia flertado com os anarquistas, comunistas e fascistas, e os tinha enganado a todos, vendendo os seus serviços a quem pagasse melhor,
e que após a queda de Barcelona havia passado para o lado vencedor, ingressando no corpo policial. Hoje é um inspetor famoso e condecorado. Do meu pai, ninguém se lembra. Como você poderá imaginar, minha mãe definhou em poucos meses. Os médicos disseram que foi o coração, e eu acho que dessa vez acertaram. Com a morte da minha mãe, fui morar com o tio Gustavo, que era o único parente que restava à minha mãe em Barcelona. Eu o adorava, porque ele sempre me presenteava com livros quando vinha nos visitar. Ele foi minha única família e meu melhor amigo nesses anos todos. Embora você o veja assim, um pouco arrogante, na verdade tem alma de santo. Todas as noites sem falta, mesmo morto de sono, ele lê um pouco para mim. Se quiser, também posso ler para você, acrescentei solícito, me arrependendo em seguida da minha ousadia, convencido de que para Clara, minha companhia só poderia construir um estorvo, quando não uma boa piada. Obrigado, Daniel, respondeu ela. Eu adoraria. Quando quiser. Ela sentiu lentamente, me procurando com o sorriso. Lamentavelmente, não conservo aquele exemplar de A Casa Vermelha, disse. Monsieur Roquefort negou-se a separar dele. Eu poderia tentar contar a história, mas seria como descrever uma catedral, dizendo que é um montão de pedras que terminam em ponto. Tenho certeza de que você contaria muito melhor que isso, murmurei. As mulheres têm um instinto infalível para saber quando um homem está perdidamente apaixonada por elas, especialmente se o rapaz em questão tem pouco juízo e é menor de idade. Eu preenchia todos os requisitos para que Clara me mandasse as favas, mas preferia acreditar que sua condição de cega me garantia certa margem de segurança e que meu crime, minha total e patética devoção a uma mulher que tinha o dobro da minha idade, da minha inteligência e da minha estatura, ficasse na sombra. Perguntava-me o que ela poderia ver em mim para oferecer-me sua amizade, a não ser por acaso um pálido reflexo de si mesma, um eco de solidão e de perda. Nos meus sonhos de colegial, sempre seríamos dois fugitivos, cavalgando na lombada de um livro, dispostos a fugir por mundos de ficção e de sonhos de segunda mão. Quando Barceló voltou, arrastando o sorriso felino, tinham-se passado umas 2 horas que pareceram 2 minutos. O livreiro entregou-me o livro e piscou-lhe o olho. Vamos, rapaz, que não quero que depois venha me dizer que o enganei. Eu confio no senhor, ressaltei. Bobagem sua. O último cretino que veio com essa história, um turista yankee, convencido de que a fabada havia sido inventada por Hemingway em São Fermines, lhe vendia um Funtevejuna assinado por Lope de Vega caneta. Veja só. Portanto, fique atento, que nesse negócio de livro você não deve confiar nem no índice. Anoitecia quando saímos novamente à Rua Canuda. Uma brisa fresca penteava a cidade e Barceló tirou o capote para colocá-lo nos ombros de Clara. Não vendo ocasião mais adequada, sugeri, como quem não quer nada, que se eles estivessem de acordo, eu poderia passar no dia seguinte na sua casa para ler em voz alta para Clara alguns capítulos de A Sombra do Vento. Barceló olhou-me de esguelha e soltou uma gargalhada seca nas minhas costas. Rapaz, não seja afoito! Falou entre os dentes, embora o tom delatasse sua aprovação. Bem, se não for possível uma vez... Clara tem a palavra, disse o livreiro. No apartamento já temos 7 gatos e 2 cacatuas. Um animal a mais ou a menos não fará diferente. Espero você amanhã em torno das 7, concluiu Clara.